Estamos aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, juntamente com as alunas da Escola Técnica Sofia e Carlos, para falarmos um pouquinho da experiência deles no projeto Herc. Eles estiveram nos Estados Unidos, na NASA, representando o Brasil. A gente veio aqui não para falar de política, nós viemos aqui para aprender com quem fez. Como foi quando vocês descobriram que podiam ir à NASA? Qual foi a primeira reação? Bom, acho que a minha reação, a primeira coisa foi eu liguei pra minha mãe. Mãe, a gente foi aceito no projeto. E a minha família inteira ficou muito, muito feliz. A gente marcou um churrasco pra comemorar. E todo mundo chorou, porque a gente lá em casa é todo mundo muito chorão. Mas eu acho que o primeiro sentimento foi de realização, porque era um projeto que a gente havia mandado, mas era uma coisa assim, será que a gente vai ser realmente aceita? Vão olhar pra gente? E quando a gente foi aceito, foi uma realização de um sonho mesmo. A gente achou que era mentira, acho. Nossa, a gente ser aceita, né? Era meio confuso até, mas no final começou a cair a ficha. Foi uma surpresa muito grande. Mas depois que as coisas começaram a andar, começamos a ir atrás, começou a cair a ficha. Que reação, assim, também teve com relação à turma, com a equipe? A gente vai mobilizar, a gente vai conseguir? Ou vocês tiveram assim, não, acho que isso não é pra nós? Foi uma grande surpresa, né? Porque é um lugar que a gente nunca teve, nunca pensou em ir, mas foi uma surpresa muito grande de pesquisar, de querer avançar, então foi uma surpresa muito grande. A mobilização foi grande na cidade, eu acho. A gente ia bastante nos eventos. Mas, claro, é aquela coisa, né? Nós éramos jovens, a gente mandou o projeto no primeiro ano do ensino médio. Mas a mobilização da cidade foi grande, da escola foi também, nossos professores também. Então a gente agradece muito sempre a comunidade. Tem quantos meses construindo, projetando o Robotê? Nós enviamos o projeto em setembro e nós fomos aceitos dia 8 de outubro. Então, desde outubro, nós começamos toda a parte teórica, que nós temos que mandar 4 relatórios, nós temos que fazer entrevistas desses relatórios, nós temos que construir e depois nós temos que toda a parte de fazer os vistos, os passaportes, toda essa parte. Então, desde outubro, a gente já começa. Fomos aceitos? O que nós temos que fazer o próximo passo? Depois que vira o ano, mais ou menos em janeiro, a gente começa a construção de realmente solda, corte. No primeiro ano do ensino médio, né? Então, a parte da usinagem foi algo que meio rápido. A gente aprendeu na noite pro dia. Aquela pressão, temos que fazer, temos que aprender para tirar do papel e colocar na prática. Então esse foi um desafio muito grande também. Vocês eram, na época, aluno do ensino técnico, né? Esse ensino fez a diferença, fez a inovação, a motivação para vocês participarem desse evento? Totalmente. O ensino técnico ele é fundamental. Se não fosse o ensino técnico, a gente não teria o suporte, não teria a orientação suficiente para fazer a execução. Então todo o ensino técnico é primordial. O ensino técnico, na verdade, foi a base de tudo, porque se a gente não tinha a estrutura de tornear, de cortar, de soldar, não existe como fazer. Todas as vezes que a gente teve alguma dúvida, a gente recorreu a um professor que era técnico, a um professor que era da área, porque senão não teria como. Vocês chegaram lá e competiram com outras escolas de vários países, né? Foi mais um desafio também para a equipe isso? Totalmente. Me lembro até hoje, quando a gente chegou lá no pit stop, que é a área que o pessoal começa a montar essas oficinas, tinha a equipe que chegava de trailer, os micro-ônibus cheios de ferramenta, cheio de material, e a gente só com um gazebo, uma maleta de ferramenta, uma parafusadeira, umas brocas e um gazebo, por causa do sol. E um sonho de ir lá e competir e fazer bonito. E tiramos no terceiro lugar. Então, era mais de 60 países. Então, tinha pessoal de tudo que é lado do mundo. Quais foram os desafios, então, que vocês enfrentaram para a execução desse projeto, em termos de infraestrutura? Uma infraestrutura bem reduzida, a gente tem alguns maquinários, mas metade do maquinário não está funcionando, infelizmente, mas a gente fez com o que tinha. Muita coisa a gente criava para fazer, para usinar. A broca, às vezes não tinha, ia lá, tentava reafiar uma que estava mais ou menos, uma que estava quebrada, que fazia o fio. Então a estrutura foi difícil. E existiu algum momento que vocês pensaram em desistir? E se existiu, o que fez vocês segurarem e continuar com essa jornada? Eu acho que, apesar de a gente estar vivendo um sonho de estar competindo em outro país, de ir para a NASA, que todo mundo conhece a NASA, realmente teve momentos muito difíceis. Como a gente estava no primeiro ano ainda, não sabia exatamente tudo como funcionava. Muitos momentos a gente pensava, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir chegar lá? Será que a gente vai conseguir entregar a tempo o carrinho? Então, houve muitos momentos de desafio. A gente fazia algum sistema, o sistema ia lá e quebrava. Bueno, o que a gente está fazendo de errado que está quebrando? Vamos mudar a forma? Então isso levava muito tempo. E o nosso tempo estava escasso. A gente chegava de dia e saía de noite do colégio, para dar tempo, para conseguir
finalizar o projeto. Vocês comentaram da questão da infraestrutura, né? As outras equipes de países ricos com uma infraestrutura, equipamentos adequados. Eu queria entender um pouquinho qual que foi o sentimento, quando que vocês chegaram e viram, não, nós somos competitivos e nós vamos seguir. Pra mim, começou depois só que a gente terminou aquela competição. Nossa, mas independentemente do prêmio, independentemente de ter conseguido ou não, nós conseguimos chegar lá, nós conseguimos fazer, nós conseguimos competir. Então, pra mim, eu acho que depois que terminou todos os dias do desafio que a gente terminou, então, pra mim, esse start foi um pouquinho atrasadinho, mas foi quando nós terminamos. Depois que a gente tá lá, de vivenciar aquilo lá, de fazer a primeira volta na pista, que foi um esforço muito grande, aí começou, conseguimos avançar a primeira volta. Aí a gente foi lá correndo vendo o painel da classificação. Até a realização do teste. Toda essa parte aí que antecede, que é o planejamento, no seu curso técnico, teve esse suporte? Com certeza, que até desde o início de fazer o relatório, escrever o relatório, tem muitas partes técnicas. O sistema de transmissão, sistema de freio, sistema de direcionamento, a gente tinha que ter o norte. Então a gente perguntava aos professores como é que a gente vai fazer, como é que vai ser o descritivo desse projeto. Esse suporte técnico e conhecimento é fundamental. Algumas equipes que competiam mandavam fazer aquilo ali. Por exemplo, o corte a plasma, eles mandavam para outras empresas. A gente cortava na esmerilhadeira e aí pegava 2 ou 3, lixava bem direitinho. Ó, essa é a roda 1, essa é a roda 2. Então era tudo a gente realmente fazia. A dedicação, a persistência do técnico brasileiro é, assim, um pouquinho de criatividade, né? É o jeitinho brasileiro de fazer e chegar lá. O importante é chegar lá. Quero dizer que é uma felicidade, né, nossa aqui, estarmos aqui podendo estar ouvindo, né, a história de vocês na formação técnica, né? Então, gostaria de saber, né, de vocês, né, referente ao ensino técnico, né, o que fez por vocês, né, antes, né, do projeto e que curso técnico ele representa, né, para vocês, né, representou, né, tanto, né, antes, né, ali de começar e depois daí da formação. Como a gente faz pouco que a gente se formou, a gente não tem uma bagagem muito grande. A gente não sabe o que a gente pode alcançar, porque o técnico, a profissão de técnico é muito ampla. Ela pode exercer em vários mercados, então não tem um limite. Mas eu tenho aquela competência técnica de ir lá e executar, é totalmente diferente. É a experiência durante os anos, é a bagagem durante o mercado. Essa diversificação que o técnico oferece é muito grande e é muito, muito bacana. Qual que é o incentivo que vocês dariam, né, para alguém hoje fazer, né, o curso técnico, né? O que vocês falariam para essa pessoa? Foi um divisor de águas, assim, eu era outra Sofia antes, eu era extremamente quieta, eu não era comunicativa, eu não tinha ideia do que o técnico poderia resultar na minha vida. Eu sempre, todas as crianças que eu vejo, todos os meus primos mais novos, meu irmão mais novo, eu sempre digo, faz um técnico industrial, porque ele muda, assim, é um divisor de águas mesmo, porque tu sai totalmente diferente. Então esse projeto, né, que vocês desenvolveram, né, ele, né, mudou, né, no que na vida de vocês, né, referente a onde vocês querem chegar aí? Acho que definir é limitar. Então é um espaço, como eu disse, é um espaço muito amplo, é um universo que a gente não tem noção dele. Qual é o limite? O técnico, o projeto em si mudou pra mim, que eu não pensava se eu ia sair da minha cidade, se eu ia sair do meu estado, e no fim eu cheguei em outro continente. Sofia, você como mulher, imagino que não deva ter muitos técnicos e mecânicas mulheres. Teve algum desafio a mais? Existiu bastante diferença, até nos lugares. Olhavam pra gente, era eu e a Isabelle, as únicas meninas, então olhavam pra gente, será que essas meninas trabalham mesmo? A gente trabalha sim, todos os dias. E a gente tava lá todos os dias. O que o Brasil ainda precisa aprender para valorizar o ensino técnico e valorizar o técnico industrial? Tendo uma estrutura melhor, capaz de oferecer um ensino de qualidade, torna tudo mais fácil. Sem a estrutura, sem aquele esforço do aluno, não tem como, não vai, talvez com o tempo você forme um bom profissional, mas seja mais custoso. Falta um incentivo, falta a melhoria da rede em si, entendeu? Acho que os próprios técnicos reconhecerem que são profissionais também. São técnicos e são profissionais. Então reconhecer que também nós temos capacidade de fazer aquilo. Eu queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem, não só para os jovens que estão entrando no segundo grau, o que você falaria para ele em termos dele fazer um curso técnico e não um outro curso,
e aos Incentivo. pais de seus filhos. Como eu já havia falado, a minha mãe foi a maior incentivadora, tanto do projeto, ela nos levava, nos dava carona para qualquer entrevista que nós tínhamos. Então, com certeza, isso foi um divisor de águas, porque muitas vezes, quando a gente é adolescente, então quando chega alguém que diz, não, tá tudo bem, a gente tá aqui, a gente tá contigo, que tu consegue, eu acho que é extremamente importante a família apoiar. Eu digo pros alunos, e digo para todos que quiserem ser técnicos, que muitas vezes vai dar errado. Muitas vezes a gente vai ter que pensar em outra maneira, que a gente vai ter que pensar o que fazer de diferente, mas que tenham calma, que tudo dá certo, que todos façam o ensino técnico, porque com certeza tu sai muito mais prático, tu sai muito mais excelente no que tu faz, porque tu consegue pensar melhor, de diferentes formas. E eu também queria deixar uma mensagem para os jovens que estão ingressando nesse mercado, né, nesse estudo, nessa profissão, que levem a sério essa profissão, que é uma profissão muito bonita, de ir lá tocar num equipamento, desmontar aquele equipamento, fazer a manutenção, que levem a sério aquilo, que é uma atividade de suma importância, é a valorização do profissional. Se esforcem, estudem, busquem conhecimento, indaguem os professores, conversar com outros profissionais, perguntar o porquê. Não desistem, que é difícil, mas não, o que é nada fazer algo fácil e não ter valor nenhum? Então tem que ter aquele peso, tem que ter aquela dificuldade. Mais uma mensagem aos professores, aqueles que dedicaram a essa profissão tão bonita que é lecionar, que é dar aula, e transferiram um pouco daquilo que eles conhecem para vocês chegassem onde chegou. Os professores é uma peça-chave na formação. Sem os professores, sem aquele adulto, aquele profissional, exercer aquele conhecimento e transmitir aquele conhecimento é de extrema importância. Então eu tenho um respeito muito grande pelos professores, agradeço toda a ajuda, toda a sabedoria que eles nos ajudaram durante todo o projeto, durante os anos também. Então, só queria agradecer também a todos os professores do colégio lá e um grande abraço para eles. São parte chave, assim, de virada, porque, como eu já havia dito, muitas vezes a gente chegava nos profissionais, nos técnicos, nos professores, como a gente pode fazer isso, como a gente consegue fazer isso. Então, com certeza, a mensagem que eu deixo para os professores é que às vezes tenham um pouquinho de paciência. Eu agradeço imensamente ao professor Rudimar, professor Rubens, o professor Sérgio, professor Santiago, o professor Arlindo, que sempre nos ajudou. Meus parabéns, vocês orgulham o Brasil. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, esse estado maravilhoso, aqui em Bagé, aonde de uma escola técnica saíram 4 pessoas com um objetivo, com uma dedicação e conquistaram. Vocês conquistaram não só a premiação do 3º lugar, mas como esse sentimento de que o profissional técnico é valorizado, ele pode fazer aquilo que ele quer. A Chapa 7 Novitec sabe disso e veio aqui para aprender um pouquinho com vocês, para escutar um pouquinho de vocês e lembrar o Brasil que o profissional técnico é capaz, pode ser valorizado e tem a eficiência necessária para conquistar aquilo que quer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.